eu sou nascido e criado no território Potiguara-Catu, né? Nasci do ventre de uma mãe potiguara, que é Dona Maria de Chão, filha de Dona Edith, né? Que vem do nosso antigo aldeamento, missão, né? Que é o meu povo foi confinado. Dona Edith mora ainda ali às margens da missão de Gramaciol, onde hoje é Vila Flor, onde o rio deságua, e de Seu Chão, que é meu pai. Eu sou filho de uma potiguara com um janduí. Seu chão, ele provém, o seu tronco, o janduí, é dos habitantes, primeiros habitantes de Goianinha, né? A aldeia Catu tem um rio Catu, e de um do lado do rio é Goianinha, do outro lado é Canguaretama. Então, pulou o rio, está em Goianinha. Pulou de volta, está em Canguaretama. Então, esse território que compreende a APA Piquiriúna, tanto estava habitado e continua habitado, né, pelos povos indígenas potiguara em sua maior totalidade, mas também pelos janduís, liderados pelo cacique Janduí. E a minha, né, existência depende da relação da união e da resistência desses dois povos. E enquanto criança, eu sempre estive, né, aprendendo com meus pares, né, que é uma tradição do nosso povo. Tive a oportunidade que meus pais não teve de conhecer as dependências de estudar numa escola não indígena. Essa foi uma oportunidade que Seu Chão, ele não é letrado, né, é o chamado, o que eles classificam, né, como analfabeto, ele nunca foi à escola. Essa escola dita formal, oferecida, né, pelos governos para a educação para todos, e ele não teve essa oportunidade dessa escola, mas ele tem a formação do seu povo de educação escolar indígena. E Dona Maria de Chão também não foi à escola. Esses dois, né, são considerados como analfabetos, não são letrados, não dominam o letramento nem o numeramento. Mas, já na década de 80, né, eu tive a oportunidade de ir a essa escola que chegava no nosso território. Essa escola que era tímida lá, mas com professores não indígenas, que não tratava a temática indígena, tratavam a temática de uma educação cristã ainda, sendo muito forte a disciplina de religião, que era ministrada por religiosos do período, e eu não me adaptei a essa escola. Então, foi um período muito difícil. Eu lembro, né, que, inclusive, para minha monografia, né, que eu fiz de graduação dos anos 2000, 2002, até 2000, 2003, né, 2003 eu fazendo minha monografia, eu vim na escola a qual eu estudei, o primário, né, que era chamado primário, hoje o ensino fundamental 1. A primeira série, eu passei por um pré-escolar, tive um pré-escolar, que hoje é chamado de educação infantil. Eu estudei um ano nesse pré-escolar e com 7 anos eu entrava na primeira série, 7 anos de idade. E essa primeira série eu fiquei 7, 8, 9, 10, até os 10 anos. Foram reprovações por não me adaptar ao que eles propunham como educação. A tabuada, o ABC e, claro, aquela formação forte de um cidadão cristão que não considerava as práticas do meu povo, da coleta, da pesca, da medicina milenar, né, das nossas brincadeiras comuns. Isso era ignorado. Então, eu fiquei 4 anos numa só série, que era a primeira série. E era chamado Ruby aqui, né? Tinha que desasnar, né? Deixar de ser o asno. E isso foi muito ruim, porque, inclusive, meus pais já ficaram preocupados que essa escola não servia para a gente. E eu ia sair dessa escola. Os professores, eu acho que tiveram um acordo lá e resolveram me promover para uma segunda série, eu já com 10 anos. Então, eu entro numa segunda série já com 11 anos de idade, e vou seguindo até, né, os 15 anos, a quarta série, que é hoje o quinto ano do ensino fundamental, né, o quinto ano. Então, com 15 anos, onde jovens já têm concluído aí, né, inclusive o ensino médio, né, já estão concluindo o ensino médio. Eu estava ainda no Fundamental 1, ou seja, no primário, sem saber ler nem escrever. Eu não sabia ler nem escrever ainda.
Eu tinha feito esse pulo, talvez os professores entendendo que eu tinha alguma disfunção, né, de aprendizado e começaram a fazer essas promoções. Eu fui aprender a ler e escrever já no centro de Canguaretama, porque essa quarta série eu não fiz dentro do território, não oferecia no território, eram 5 alunos e o município não quis oferecer essa série. Era 5 alunos, mas não era 5 da mesma série, eram 5 alunos que formavam o terceiro ano e o quarto ano. Então, eu e os companheiros da quarta série éramos 4. E a gente foi estudar à tarde, ou seja, à noite, no centro de Canguaretama. A gente pegava uma caminhoneta, que é um caminhão aberto, né, uma caminhonetazinha, um caminhão pequeno, de 18 horas e ia para o centro de Canguaretama. A gente ficava lá até às 11 horas da noite, às 23 horas, para voltar para casa. Esse período já, com 15 anos, né, 15, já por 16 anos, eu já trabalhava com o seu chão, com meu pai, nas atividades da agricultura familiar, da coleta, e como o território já estava sendo muito destruído pela cana-de-açúcar, a mangaba ficou escassa, a caça ficou escassa, muita coisa ficou escassa. E a gente começou a ser utilizada a nossa mão de obra na cana-de-açúcar, para coletar, cortar cana-de-açúcar, adubar cana-de-açúcar e limpar cana-de-açúcar. Então, a gente fazia esse trabalho subescravo, que era muito doloroso. E eu tinha que fazer esse trabalho e ir para a escola à noite. Então, eu passava o dia, saía de casa às 4 horas da manhã, voltava para casa às 17 horas, às vezes 17h30, eu tinha um intervalo de 30 minutos para correr para o rio, me molhar, tomar banho no rio, voltar para casa, botar uma roupa, pegar um caderno e voltar para essa escola. Então, foi um período doloroso demais, tanto para mim e para os meus parentes, que eu lembro os nomes de cor, né, desde aquele período. Lula de Chão, que sou eu, e hoje Cacique Luiz Catu, Chicó, Silva, Verônica, que nós chamávamos de Doinha. Então, essas pessoas. E dessas pessoas que enfrentaram esse caminhão, essa caminhoneta, que pegavam, saíam em cima dela até chegar no centro, do processo doloroso que nós passamos, eu estou aqui contando essa história, infelizmente. Porque os demais, infelizmente, naquele período, não suportaram os gritos de catuzeiro. Em cima da caminhoneta, quando a gente chegava na BR-101, até chegar no centro, na porta da escola, eles cantavam catuzeiro. E eu e meus parentes ficávamos muito, muito enfurecidos, muito nervosos. A gente não conseguia aprender. Depois de a gente ouvir em todo canto que aquela caminhoneta parava o grito catuzeiro, a gente ficava tão nervoso que na escola, um colega que a gente tivesse, que era uns que também era de outras zonas rurais, que se juntava a nós, que ainda tinha aquela amizade conosco, quando ia falar com a gente era ignorante com eles, de tão nervosos que já estávamos. E eu cochilava na sala de aula, eu cheguei a quebrar caneta com a testa, infelizmente. Então, foram várias reprovações nesse período, várias reprovações. Para superar essa dor do catuzeiro, tive muita confusão, briga com essas pessoas da cidade, e meus parentes foram abandonando. Inclusive, muitos desses parentes que eu falei estão morando, alguns estão morando no Rio de Janeiro, São Paulo, na capital da Paraíba, e eu consegui ficar aqui, pela um propósito que meus pais tinham, que não queriam abandonar aquela terra, e esse propósito foi passado para mim. Mesmo eu sofrendo todo esse processo, ele foi passado para mim, esse propósito. E meus parentes que estavam lá trabalhando na construção civil, em outras ações da periferia, já começaram a me chamar. E eu fiquei resistindo. Mas não foi fácil resistir, porque cortar cana e estudar talvez a maior dor que alguém que mora numa área rural, num território indígena, possa sofrer. Possa sofrer. E meu pai se tornou alcoólatra por esse motivo, porque ele era escravo do canavial. E o processo de alcoolismo que meu pai enfrentava na minha adolescência, ele foi extremamente doloroso. Ele foi um processo que me fez eu querer continuar lutando. Não me fez querer desistir, não. Porque se eu desistisse,
Eu desistia de mim, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, que hoje são 7 comigo. Eu lutei junto com ele. E para superar, inclusive, muitas vezes a falta do alimento, apesar do território catu ele ser rico em tudo que se planta, né? Mas enquanto você está submetendo ao cultivo da cana-de-açúcar, isso começa a faltar para você. Eu tinha que estar com meu pai nesse canavial. E em alguns momentos eu quis desistir disso. E sabia que eu tinha uma educação forte do grupo familiar, mas eu precisava entender essa educação formal que eles ofertavam, né, para poder lidar com tudo isso que estava ao meu redor. E foi assim que eu me tornei Cacique Luiz Catu, na audiência pública de 2005, com aquela participação. Foi minha primeira fala pública dentro do estado do Rio Grande do Norte e do Brasil. A minha primeira aparição pública, registrada, mostrada e eu fazendo defesa do meu povo publicamente. Até então, era na luta de base aqui, acompanhando as outras lideranças que aparecem lá, eram lideranças consolidadas, e eu começo nesse leque a partir desse momento. E os parentes me deram essa coragem, me encabeçaram e me colocar nessa frente. Toda vez eles começavam a me chamar depois da audiência pública, me colocava para falar, me colocava para falar. Eles foram a minha escola, os meus parentes, da comunidade. Foram eles que me ensinaram a ter coragem de falar. Porque eu era uma criança que ficava no fundo da sala, não tinha coragem de sair para o banheiro para não passar na frente dos demais, lá na cidade. Com a timidez que alguém poderia chamar de doente, de doentia. Não tinha coragem de falar em público, até porque eu tinha uma escada dentária muito sofrida, em problemas, e inclusive a minha escada dentária hoje inferior, ela não existe. Eu uso prótese, tanto inferior como superior. A superior só tenho 4 dentes na frente. E imagine como era como jovem. Eu me aproximar das pessoas, tinha medo de falar próximo, não tinha namoradas. As que se aproximaram de mim, eu percebia que era porque realmente tinha um sentimento, e isso foi também importante para me formar o grupo familiar que eu tenho, para me formar a resistência que eu tenho ao meu derredor. Então, tem muitas outras coisas que eu poderia falar da luta indígena, na nossa trajetória. Não dá para falar aqui num momento desse, porque é muito longo, foi um processo muito grande de enfrentamento, de lutas, de cair, de levantar, até chegar os dias de hoje. Até chegar a ser professor, estudar, e decidir fazer um magistério, que era o curso técnico que tinha aqui em Canguaretama, e começar a ser professor de uma escola não indígena, né, em 96, sem ser formado, cursando o primeiro ano do magistério do curso técnico, e desafiar aquela escola que eu fui aluno, aí agora como professor, a não aceitar aquela educação imposta pelo município e pelo estado. Então, é um processo muito longo que eu vivi. E desafiando, eu cheguei a essa história de hoje, de estar aqui falando com vocês. E de recentemente ter recebido, né, um reconhecimento importantíssimo pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a UERN, né, de ser o primeiro professor honoris causa do estado do Rio Grande do Norte. E é um pouco, é um resumão, né, porque não dá para contar tudo sobre o que a gente tem traçado aqui na resistência do Catu. Nossa, poxa, cacique, é um resumão, mas é um resumão muito forte, muito bonito, né, cara? Eu tô emocionado aqui também. Mando um abraço para você, solidário e de admiração por você, pela sua luta. Agradeço demais você compartilhar isso com a gente. Tô aqui segurando um pouco aqui eu tô realmente emocionado. É uma história muito forte, muito bonita e muito importante, né? E que bom, né? Nós agradecemos muito você compartilhar essa história com a gente aqui e com quem for ver a revista, né? Eu tenho certeza que todo mundo se inspira, né? Deve se inspirar na sua trajetória. Essa é uma primeira conversa também. Depois a gente espero ter, né?
eu ter esse prazer de seguir conversando com você. Deixo a revista Pirã, Cacique, disponível tanto para os materiais da escola que você comentou, quanto talvez por a gente desenvolver um material com a sua história, né, de liderança, que eu acho que é importante para o Brasil conhecer, né, para a América Latina, né? Então a gente estamos à disposição sua aí também de pensar em outros materiais, né? Enquanto a gente tiver condição aqui de produzir, a gente pode contar com a gente. Então seguiremos falando e já diretamente nesses 2 materiais da escola que você comentou, né? E muito obrigado, Cacique. Cara, foi muito forte, muito bonito essa conversa. Gratidão, eu que agradeço a oportunidade, viu, da gente poder mostrar um pouco dessa nossa resistência aqui nesse coletivo, né, Ah, de existência, de existência. maravilha. Muito obrigado, Cacique. Um forte abraço Obrigado. para você, para sua família, para o seu povo. Conte com a gente aqui, a gente segue conversando. E um dia eu quero que você venha pessoalmente aqui aqui a gente está num espaço que chama Núcleo Tecnarracan, né, que é esse curso de educação intercultural. E um dia eu vou ter esse prazer de trazê-lo para você fazer uma palestra aqui para os seus parentes, Será uma para os satisfação indígenas, enorme, uma né? satisfação enorme. Vai ser um grande prazer para a gente. Muito obrigado, Cacique. Um forte abraço para Gratidão, você gratidão, e um abraço com muita admiração e respeito meu. gratidão.